Perfeito, então, galera, vou estar resolvendo algumas questões aqui com vocês da parte de ciência da natureza, né, sendo mais específico da prova de biologia. E aí, vamos lá, a primeira questão é a seguinte: a Terra está mudando rapidamente com a consequência das ações humanas. Com a crescente perda e fragmentação de habitats, mudanças no ambiente físico e no clima da Terra, e o aumento da população humana, enfrentamos difíceis dilemas de gestão de recursos no mundo. Precisamos entender as interconexões da biosfera, se os pressupormos, né, a proteger espécies extintas e melhorar a qualidade de vida humana. Essa finalidade, muitos países, sociedades científicas e outros grupos têm adotado o conceito de desenvolvimento sustentável. Pessoal, o que chega a ser, então, o desenvolvimento sustentável? Tá? É o quê? São medidas no qual a gente vai economizar, tá? A gente vai rever toda a questão do nosso consumo, a gente vai reciclar, a gente vai reutilizar, tá? Além disso, a gente também vai começar a fazer o quê? Replantar, tá? Em relação à pesca também, a gente pode fazer uma medida de não pescar tudo de uma vez, pescar em partes, respeitar o período de reprodução dos peixes, tá bom? Então, quando vocês verem a palavra, então, sustentável, deixa eu pegar a canetinha. Palavra sustentabilidade, sustentável, para que vocês lembrem de uma coisa que é o quê? Futuro, tá? Então, quando vocês verem a palavra sustentável, eu quero que vocês pensem uma coisa no futuro. E uma coisa no futuro de que forma? Tá? De uma forma que você consiga utilizar no futuro, tá? Então, são ações que você vai fazer o quê? Permite com que as populações futuras consigam utilizar desse serviço, tá certo? E aí, vamos lá. Assinale a alternativa que indica corretamente práticas adequadas para o desenvolvimento sustentável, tá? Ou seja, práticas no qual a gente vai economizar para que sociedades futuras utilizem desses recursos. Então, vamos lá comigo aqui responder. Essa tá fácil, essa dá para vocês participarem tranquilamente. Vamos lá, galerinha. Ju, Samuel, galera. Então, letra A. Consumo elevado. Então, vamos lá, pessoal. O que ele quer? A questão quer que a gente marque a alternativa correta em relação a práticas adequadas para o desenvolvimento sustentável. Então, olha só, na letra A. Consumo elevado, galera. Se eu elevar o consumo, vai ter para quem? Vai ter como o pessoal utilizar lá na frente? Difícil, né? Então, não. Vou marcar de vermelho aqui. Pô, consumo elevado? Nada a ver, né? Fontes de energia renováveis, ok. Inseticidas também mais ou menos, né? B. Utilização consciente dos recursos naturais. Isso é sustentável, galera? Sim, tá? Sim, é Uso de agrotóxicos pessoal, e assoreamento? Não. Aí não. O assoreamento é sacanagem, né? E aí, vamos lá, pessoal. O que chega a ser um assoreamento? Vocês lembram? Assoreamento e eutrofização são dois processos que vocês têm que saber. Então, vamos lá. Primeiro, vou mostrar um assoreamento para vocês. Vocês vão entender por que discorda totalmente das medidas ali de desenvolvimento sustentável, né? Então, olha só. Ó, um assoreamento é isso aqui, pessoal. Quando, por algum motivo, né, seja por perda da mata ciliar, tá? Que é o principal motivo, beleza? Então, se a gente às vezes perde a mata ciliar, a gente vai ter com que resto de sedimentos minerais invadam o rio e esse rio acaba secando. Consegue imaginar? Então, assoreamento, pessoal, é o depósito de materiais inorgânicos, tá? Geralmente pela perda da mata ciliar. Obviamente, então, pessoal, assoreamento é uma coisa ruim, porque imagina, vai secar esse rio, como é que as comunidades futuras vão utilizar, tá? E a aversão, né? A aversão de você acabar com a saúde daquela água ali, do rio, seja de onde for, por meio de matéria orgânica, a gente chama de quê? A gente chama de eutrofização. Então, lembre essa diferença, pessoal. Assoreamento é quando vai cair sedimentos, minerais, pedra, areia, terra, tá? E o rio acaba secando. Eutrofização é quando a gente acaba fazendo o quê? Modificando aquela natureza ali do rio, né? Fazendo com que mate toda a fauna e a flora de lá, por meio de matéria orgânica. Por quê, pessoal? Se eu deposito lixo, se eu deposito esgoto, tá?
outros tipos de sedimentos aqui nesse rio, nesse mar, enfim, seja lá onde for, o que vai acontecer? Essa matéria orgânica, para se decompor, ela precisa de quê? Ela precisa de oxigênio. Então, esse lixo, esse esgoto que fica depositado aqui na água, ele vai consumir o oxigênio dessa água, fazendo com que os peixes daquela região não consigam sobreviver. Além disso, toda essa matéria orgânica vai desenvolver todo esse lodo, tá? Olha o peixe morto aqui, tadinho. Beleza? E isso acaba também impedindo o processo de fotossíntese, porque a água vai ficar muito turva, como é que as algas vão conseguir fazer a fotossíntese, né? Então, não esquecer disso, a eutrofização é um método orgânico, tá? De você atrapalhar a saúde daquele rio, e a lixiviação, no caso aqui, é de sedimentos, tá? O assoreamento, perdão. E lixiviação, né? Vamos lá. E lixiviação, pessoal? Lixiviação, processo parecido, tá? Vai ser quando a gente vai ter o quê? Olha só. O solo, ele fica muito seco, tá? E ele começa a degradar, tá vendo? É mais ou menos parecido com o assoreamento. A lixiviação, por consequência, vai ter esse assoreamento, né? O assoreamento é quando cai na água, beleza? E a laterização é quando vai caindo, vai criando um buraco, ó, vai formando meio que uma parede. A gente chama de laterização isso aí, tá bom? Beleza. Então, dá para ver que o B está errado, né? Na C, evitar desperdícios excessivos e excessos, né? Criação de unidades de conservação e de repovoamento. Gente, repovoar, né? Não é bem o que iria resolver o problema, né? Na verdade, a gente tem que cuidar de onde a gente está, não precisa fazer essa migração. Tá bom? Próximo. Desceu demais. Na D, reciclagem? Sim. Mudança ou diminuição dos padrões de consumo e reflorestamento? Sim, perfeito. Tá? Então, reciclagem é uma boa, para pensando em desenvolvimento sustentável. Consumo de produtos, perdão, mudança ou diminuição dos padrões de consumo? Sim, claro. Reflorestamento, legal, essa aqui está melhorzinha, né? Vamos ver a E. Priorizar o consumo de produtos biodegradáveis, utilizar produtos químicos. Produtos químicos, eles também são ofensivos aí para a natureza, né? E coleta de lixo seletivo. Sim, se não fosse produtos químicos aqui, né? Então, pessoal, aqui cabe mais aqui em cada ponto, seria a letra D. Então, o que a gente observa nesse item, pessoal? Uma questão super simples, na verdade, meninas, meninos. Questão super simples, tá? É só você vir com cuidado aqui, item por item, prestar atenção nessa vírgula, que cada um desses aqui é um ponto, né? Então, se um deles estiver errado, o item todo está errado. Perfeito? Até aqui tudo bem, galera? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Beleza. Tá, vamos lá. 32. Observe a imagem a seguir. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. E esse toco aí, loft, né? Tira ali e tal, aí o pessoal consegue ver a mandioca. Tá, pessoal? E aí, galera, na cidade de vocês é o que? É mandioca, é macaxeira, é aipim, é o que é? Se eu não querer. Então aqui, pessoal, a gente sabe, mandioca, né? Cadê o pessoal da aipim da macaxeira? Então, assim, pessoal, com base nessa imagem, esses elementos, assinar a afirmativa correta. Tá? Então, olha só, pessoal, aqui é uma questão sobre a questão das raízes, tá? Eu quero que vocês entendam algumas coisas sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto, galera, é o seguinte. Quais são as plantas que são capazes de fazer isso aí que a planta da mandioca fez? Tá? Tem que ser plantas que fazem parte de qual grupo? Vamos lá, vamos lembrar das plantas, né? A gente tem as briófitas, tá? Que são aqueles seres onde a gente vai ter. Vamos lá. Briófita vai ter rizoide, filóide, caloide, tá certo? São chamados ali de musos, né? Principalmente os musos. Tem um ciclo duplo de vida, então ele pode estar tanto haploide quanto diploide, tá bom?
ele depende da umidade, olha lá que interessante. Ó. Tá vendo que ele sempre está úmido, né? Ele depende dessas gotas para conseguir fazer justamente o quê? A reprodução sexuada deles, vai trocar os gametos dessa forma, tá vendo? Eles utilizam dessa gota para reprodução. Então, são seres bem simples, como vocês podem ver, são as primeiras plantas aqui, tá? A conquistar o ambiente terrestre. É meio como se fosse um anfíbio das plantas. E aí, depois as plantas, elas conseguem adquirir o quê? Vasos condutores de seiva. E aí, é quando a gente tem as pteridófitas, tá? As pteridófitas, como principal representante, a gente tem samambaia, cavalinha, avenca, saci, tá? Então, tem vários. Principal é a samambaia mesmo, tá? O que é legal de lembrar delas é que é o seguinte, elas vão desenvolver vasos condutores. Esses vasos condutores permitem que essas plantas consigam ser um pouco maiores, como vocês estão vendo aqui, e desenvolver folha, caule e raiz, tá? O que é legal do caule delas, né? Que é um caule em forma de rizoma. Isso aqui já é o primeiro tipo de caule que é bom vocês ficarem atentos, tá? Então, o caule, propriamente dito, começou a surgir aonde, pessoal? Começou a surgir aqui nas pteridófitas, tá? Aqui no caso, um caule de rizoma. O que é um caule de rizoma? É um caule que fica debaixo da terra. Já viu que a samambaia só fica com as folhinhas para fora? E aí a gente até confunde o rizoma, que é o caule, com a raiz, mas a raiz é ela falando embaixo, tá bom? Então a raiz e o caule e rizoma eles ficam debaixo da terra, no caso aqui das samambaias, tá bom? A gente também tem aqui os soros, né? Soros, que são esses pontinhos pretos aqui, que são relacionados ao quê? A esporulação, tá? Ali que vai liberar alguns gametas deles. E aqui, diferente das briófitas, ele não depende mais da água para a reprodução. Depois das briófitas, a gente desenvolve o quê? A gente desenvolve semente. Aí a gente começa a ter o grupo das pteridófitas. Ou, perdão, das gimnospermas. Tá? E aí as gimnospermas, pessoal, como o nome já diz, tá? São plantas que possuem o quê? Que possuem semente. Tá? E aí a gente tem como principal representante os pinheiros, as araucárias, tá? As sequoias, né? Quem já viu sequoia, pessoal? Aquela árvore grandona, né? E aí, pelo que o pessoal às vezes até confunde, né? Lembrar que a gente tem a pinha e tem o pinhão, né? A pinha é a semente, tá, pessoal? Não esqueça disso, não. A pinha, perdão, é o gambeta, né? É o estróbilo e o pinhão que a gente come a semente, né? Então, pessoal, basicamente a gente vai ter uma oosfera, que é como se fosse um órgão feminino, tá? Que é aquela pinhazinha que a gente às vezes vê na rua, beleza? E aí a gente também tem uma versão masculina dela, que é um pouco menorzinha, assim, que é a parte masculina, né, onde vai ter os sacos polínicos, né? Onde a gente vai ter toda essa esporulação acontecendo, que vai cair ali na osfera, tá? E conseguir ter essa fecundação. Beleza? E aí, quando gera essa semente, que é o pinhão que a gente come, né? Ele vai ter uma capa dele. A gente sabe que o pinhão ele tem uma espécie de casquinha nele, assim, uma capinha. E essa capinha, né, é devido ao quê? A sua forma de locomoção, a uma semente que ela consegue até voar, que a gente chama de semente alada. Tá certo? Então, para que serve a semente? Ela serve para proteger e nutrir o embrião da planta que está ali dentro. Então, isso faz com que a gente consiga levar essa semente para outro local. Isso é um lance bem bacana na evolução. Tá? Então, esse foi o grande marco evolutivo. E aí, por fim, a gente chega nos predominantes, que são as angiospermas. Tá? As angiospermas, pessoal, vale diferenciá-las das outras pelo seguinte fato: elas vão apresentar frutos e flores. Tá? Essa é a pergunta clássica de vestibular. Ah, qual é o tipo de planta que apresenta fruto e flor? Pô, angiosperma, né, galera? E aí, essas angiospermas, então, obviamente, elas vão ter todas as características dele para trás, tá certo? Outra coisa também interessante, né, que ela vai ter sempre uma parte também masculina e feminina. A parte masculina, que é ali o filete com a antera ali, que a gente chama de androceu, tá? E a parte feminina, onde a gente vai ter o estigma, o estilete, o ovário, o óvulo, que a gente chama de gineceu, é a parte feminina, tá? As plantas, elas vão ter mais do que o vento, né, para conseguir fazer essa locomoção. Então, a gente vai ter ali os insetos, os animais ajudando ali nesse trabalho, questão do vento, questão também das frutas, né, que os animais vão comer e, eventualmente, eles vão defecar essas sementes em outro local. Então, a angiosperma, ela domina, tá? Vocês viram que nas outras classes a gente tinha representantes meio que fixos, né? O principal representante da briófita é musgo, o principal representante das pteridófitas é a samambaia, o principal representante das gimnospermas é o pinheiro, e o principal representante das angiospermas são todas as outras plantas. Interessante isso, né? Uma curiosidade, às vezes tem uma pegadinha,
É que a grama, pessoal, a grama ela também faz parte, tá? Das angiospermas. É engraçado isso, né? Planta tem, grama tem fruto. É aquele negócio, aquele rabichinho que fica preso na calça, aquilo lá é um fruto da planta, tá? É um mecanismo de evolutivo para isso, né? Ele gruda na tua calça e vai embora com você, né? Gruda no teu pelo, né? Beleza, galera? Então, assim, e dentro das angiospermas, a gente ainda pode ter uma classificação de monocotiledônia e dicotiledônia, tá? Qual que é a diferença que a gente vai ter entre ambos? Seguinte, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Primeiramente, em relação ao seu tipo de raiz, tá? As monocotiledôneas têm aquela raiz tipo de grama. Já viu quando você arranca grama? Não tem aquela raiz toda cheia tipo, parecendo com um cabelo, assim, cheia de terra? É justamente uma raiz fasciculada, tá? Então, aquilo é uma raiz característica de monocotiledônea. Inclusive, a grama é uma monocotiledônea. Já uma raiz pivotante, aquela raiz que é mais profunda, vocês vão lembrar de pivô, né? Ou a gente também pode chamar de axial, igual o esqueleto, né? Sistema axial do esqueleto, a gente fala que é o encéfalo, né? E a medula. Beleza? O crânio e a medula, o esqueleto axial. Beleza? Então, igual a pivotante axial, quer dizer que vai no meio. Beleza? Então, aquela raiz mais grossa, mais centralizada e com seus ramos ali laterais. Aqui é como se fosse uma raiz descentralizada, né? Vários ramos finos, vários feixes, tá? Em relação aos caules, como eu estava falando para vocês, tá? O caule em rizoma, que está presente principalmente nas pteridófitas ali, né? E o caule em como, tá? Então, o caule de rizoma é aquele da samambaia. Caule de como é aquele do bambu, né? Que é aqueles vários bambus assim, do bambu, quer ver? Em como, tá? E são caules específicos, tá? De monocotiledôneas. O que mais? Em relação aos seus vasos, lembra que eu falei para vocês que a partir de pteridófitas, a planta vai apresentar vasos sanguíneos? Os sanguíneos não, né? Vasos condutores de seiva. Esses vasos, pessoal, eles são feitos de xilema ou floema, né? Vocês lembram disso? Xilema é a seiva bruta, ela vai carregar água e sais minerais. Floema é a seiva elaborada, ela vai carregar a seiva, né? O néctar da planta, tá bom? Já nas dicotiledôneas, a gente vai ter um caule em tronco, tá? Vou tentar uma água aqui. Esse caule em tronco é aquele caule que a gente está acostumado a ver em pé de manga, pé de não sei o quê, né? Beleza? Quando a gente pensa também na organização desses vasos condutores de seiva, nas monocotiledôneas é desorganizado, é irregular. Já nas dicotiledôneas a gente tem esses vasos organizados, sendo que a organização é parte do princípio. Já encostou a mão na árvore e você se melou com aquela seiva dela que ela libera? Aquilo é o floema. Então lembra disso, tá? O floema ele vem mais externo mesmo, ele vem descendo e vem mais externo. Já o xilema ele é mais interno e ele vai subindo, tá certo? Outro ponto diferente também entre as monocotiledôneas e dicotiledôneas é quanto à sua folha, tá? A folha da monocotiledônea, ela é o quê? Ela é paralelinérdia, ou seja, ela é toda assim, ó, como se fosse paralela, tá? É só vocês lembrarem da grama, pessoal. A grama é o melhor exemplo de monocotiledônea que vocês podem decorar aí, tá? E aí, assim, é paralelinérdia a folha. Já nas folhas das plantas que são dicotiledôneas, tá? Ela vai ser toda inervadinha, assim, ó, com vários nervuros reticulados. Beleza? Além disso, monocotiledôneas, tá? Elas vão apresentar o quê? Quando tem flor, vão ter 3 pares de pétalas, tá? Ou 3 pétalas, perdão. E seus múltiplos de 3, então 6 e vai indo. Então, 3 pétalas, tá? Já as dicotiledôneas, elas têm 5 pétalas ou múltiplos de 2, tá? Isso é interessante também. Por fim, a semente, vocês devem estar se perguntando o que diabo é uma monocotiledônea e uma dicotiledônea, na verdade. Monocotiledônea, pessoal, é quando a gente fala da semente, tá? Já viu que, por exemplo, semente de feijão, ela racha no meio, já viu, né? Tem até aquele feijão bandinha, né? Ele racha no meio. Aquele racha no meio porque ela é dicotiledônea, ou seja, a semente ela se parte naturalmente em 2. Agora, por exemplo, semente de arroz, milho, já viu que é um só. Então, elas são monocotiledôneas, então vai seguindo dessa ordem, tá? Então, para você identificar a sua planta é monocotiledônea ou dicotiledônea, você vai utilizar do quê? Você vai utilizar dessas características dela. Beleza?
E aí, só para a gente terminar aqui, pessoal, algumas dessas plantas, tá? Elas têm características em relação ao seu caule, tá? Então, assim, as angiospermas, tá? Elas evoluíram a que ponto? Elas evoluíram a ponto de até armazenar glicose em forma de polímeros de amido, né? Em sua raiz ou no seu caule, tá? Então, olha só que interessante, vamos lá. Em relação aos tipos de caule, né? Vocês lembram que eu estava falando para vocês que existem os caules que são subterrâneos, né? Que é a raiz em rizoma, que é característico da samambaia, mas a gente também tem quais outros caules subterrâneos, que é inclusive a da questão subterrânea, né? A gente tem os caules que são tuberosos e os caules que são em bulbos. Qual que é a diferença? O caule tuberoso, tá? Ele é aquele que vai ter um armazenamento de amida, aquele armazenamento de glicose, ou seja, batata, mandioca, né? Batata doce, mandioca, são caules tuberosos, tá? Já o caule em bulbo é o da cebola, tá? Bulbos é como se fosse aquelas divisãozinhas, né? E como é o da cana, do bambu, tá? Que são monocotiledoras. Beleza? A gente também tem alguns caules aéreos, né? A gente vê caule aéreo muito aonde? Em mangue, por exemplo, né? Tiago, Pode falar. você pode explicar de novo do rizoma, um exemplo, por favor? Claro, vou te mostrar aqui, ó. Você entendeu que rizoma é de samambaia, né? Ó, Eu não tinha escutado. aqui, ó. Samambaia, não só samambaia, né? Mas samambaia é uma característica, mas tipo bananeira também tem. O que é um caule? Vamos lá, você vai entender. Então, tem três tipos de caules subterrâneos. Aqui eu tenho um desenho legal. São três tipos de caules subterrâneos. Ó. Eu posso ter um caule em rizoma, que é simplesmente um caule que está debaixo da terra, ele não tem nenhuma outra característica diferente. Tá? Então, bananeira, por exemplo. Já viu que bananeira é só aquilo lá que você vê que verde, é a folha enrolada. Não sei se você já desenrolou bananeira, mas se você desenrola a bananeira assim, ó, as folhas caem tudo no chão assim, e fica esparramado no chão, porque o caule é embaixo da terra, tá? Samambaia também, o caule fica enterrado. Agora, por exemplo, os outros tipos de caule subterrâneo. A gente tem, por exemplo, o caule tuberoso, que é esse que vai ter o amido, tá? Então, batata, mandioca, entendeu? E o da cebola. Qual que é a diferença, ó? O da cebola, que é esse caule em bulbo, tá? Não tem como, não sei se vou achar um exemplo aqui, mas assim, cebola, alho, né? Aquilo são bulbos, né? Como se fossem gomos. Já viu que a cebola, quando você corta ela assim, ela tem tipo vários gominhos, que ela se destaca assim, vira vários assim? É mais ou menos isso. Lembra da cebola, é mais fácil você associar, por exemplo, tá? Então, cebola, alho, caule em bulbo, batata, mandioca são tubérculos, são tuberosos, e o rizoma é simplesmente um caule embaixo da terra, tá? Vou voltar ali. Deixa eu mostrar um caule aéreo também para vocês. Ó, vou achar exemplo aqui. Tá vendo? Então, no mangue, por exemplo, a gente tem alguns caules que são risóforos, né? Eles são como se fossem vigas para conseguir sustentar a árvore, tá vendo? Como se fosse uma muletinha para não cair. Isso tem muito em mangue, né? Porque como a parte do solo é muito alagada, né? Até a raiz mesmo, a gente tem uma raiz aérea nesse caso, né? A raiz ela vai para fora para dar uma respirada, porque ele tem muita água, muito matéria orgânica, então tem pouco oxigênio na água. Essa raiz ela pode ficar podre desse jeito, entendeu? Eu não consigo fazer direito o meu processo metabólico da planta, tá? Outro tipo de raiz aérea que a gente tem, né, às vezes, né, o caule aéreo, né, seria ali das trepadeiras, né? Quem já viu já aqueles trepadeiras, né, mamona, fica assim, ó, presinho, né? Dá uma passeada, depois dessas aulas assim, é massa vocês irem passear no parque que vocês ficam viajando, nos tipos de tronco. Deixa eu mostrar pra vocês.
Não. A gente também tem as suculentas, tá? Que no caso é o grupo dos cactos, que a gente tem água dentro. Né? Vou voltar aqui no cladograma. Beleza? E aí, a gente, tipo assim, tem outros tipos de adaptação que a gente tem no caule, né? Por exemplo, no caule das xerófilas, né, que são os cactos, eles conseguem desenvolver o que? Os espinhos, né? Então, isso é um tipo de adaptação, tá certo? Para responder a questão aqui, acho que já está tranquilo. Vamos ver como é que vocês estão no chat também. Perfeito. Então, olha só, pessoal, na 32 ficou fácil, né? Pessoal, isso aqui é uma mandioca, então olha só. Com base na imagem e seus elementos, assinale a afirmativa correta. A imagem mostra uma raiz rizomatosa? A imagem mostra uma raiz do tipo bulbo? A imagem mostra uma raiz do tipo tubérculo? A imagem mostra uma raiz do tipo pivotante ou axial? A imagem mostra uma raiz fasciculada tuberosa. Qual que vocês marcariam, pessoal? E qual que está mais completo aí? E a E? Ana, você não marcaria não? Talvez sim. E os demais? Tem uma diferença, ó. Vamos lá. Respondendo vocês, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa mandioca ela é fasciculada, viu? E ela é tuberosa. Tá vendo? Ela é meio descentralizada. Tá vendo? Tudo espalhadinho. Beleza? Tá. 33. Ah, essa aqui é legal, hein? Em relação à célula eucariótica, representada a seguir, assinale a alternativa correta. Então, olha só, pessoal, ele já deu uma célula para a gente aqui, tá? Antes de a gente fazer essa questão, eu quero fazer uma revisãozinha com as células aqui com vocês. Tá certo? Então, vamos lembrar aqui um pouquinho de cada célula, ou de cada organela, rapidinho. Vamos lá. Então, pessoal, primeiro momento, quero que vocês entendam o seguinte, tá? Eu quero que vocês consigam visualizar a célula e identificar todas as suas estruturas, tá? Então, às vezes é bom vocês desenharem no caderno de vocês, tá bom? Dá um zoom aqui pra gente treinar um pouquinho, tá bom? Então, assim, lembrando que isso aqui é uma célula eucariótica, tá? A diferença dela para uma célula procariótica é o quê? Célula procariótica ela não tem núcleo organizado, tá? Dessa forma, por não ter um núcleo organizado, ela não consegue desenvolver essa quantidade de organelas que a eucariótica tem, tá? Então, olha só que interessante. Na célula eucariótica, a gente vai ter, primeiramente, como eu estava falando, o núcleo. O núcleo ele é composto de 3 etapas, tá? A gente vai ter, então, ali no seu núcleo, o nucleolo, tá? O citoplasma ali, a carioteca e o material genético, tá certo? Qual que é a diferença? Isso tudo junto forma um núcleo, tá? Nucleolo, pessoal, é o seguinte, nucleolo é o centro de cromossomos ali, ou seja, ele é um centro condensado de genes que estão ali, tá? Então, onde ficam os cromossomos antes de você começar a fazer uma divisão celular, por exemplo? Eles ficam no nucleolo, olha que interessante. Além disso, a gente vai ter ali o material genético, que ele vai servir para fazer síntese proteica, tá? A gente vai ter a carioteca, que é uma membrana que vai cobrir ali esse núcleo, fazendo com que a gente tenha uma permeabilidade ali nuclear, tá? E logo após o núcleo, a gente tem o quê, pessoal? A gente vai ter os retículos. Tanto que a gente chama os retículos de organelas membranosas, porque elas surgem por meio da carioteca. Olha que legal, tá? Então, a gente vai ter aqui, então, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, tá? Vamos lá, chat.
Vamos participar. Qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso ou granular, como vocês preferirem? Qual que é a função principal que ele tem? Fala para mim, Ju, Ana, Natália. Cadê a galerinha? Me falem. Vamos participar? Cadê, gente? Principal função do retículo endoplasmático rugoso. Isso, rugoso. Vocês sabem. Vai. O rugoso, vai, fala para mim. Proteína, boa, gente. Acordar, vamos participar, vai. Boa. Exatamente. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai produzir proteínas, ele faz síntese proteica, tá? E, pessoal, o retículo endoplasmático liso. O liso, qual que é a principal função dele? É síntese de quê? Vocês têm que saber na ponta da língua. Síntese lipídica, muito bem. Além disso, né, o retículo endoplasmático liso, ele faz o quê? O detox do nosso organismo. Certo? Tá. O que mais a gente tem, então? Isso. Retículo liso, retículo granular, tá? Eles vão fazer toda essa síntese. Isso, boa. Eles vão fazer toda essa síntese e depois eles vão fazer o que com isso? Eles vão mandar para quem? Eles mandam lá pro complexo de Golgi. E qual que é a função, então, do complexo de Golgi, galera? A função do complexo de Golgi é armazenar para importar depois essas proteínas, esses lipídios, tá certo? Então, não esqueça disso aí. Beleza? Além disso, o complexo de Golgi ele vai fabricar o quê? Vesículas, tá? Essas vesículas no qual, o que elas vão fazer? Tá? Essas vesículas elas vão produzir depois os lisossomos, os peroxissomos, eu posso produzir vacúolos lá também, tá? Além disso, eu posso fazer com que essas vesículas façam pinocitose, exocitose, enfim, várias ações ali. Então, o complexo de Golgi ele é um produtor de vesículas, ele vai armazenar e vai transportar proteínas e lipídios, ok? Além de outras substâncias também para dentro e para fora da célula. E aí, a gente, além do complexo de Golgi, ó, lembra que o complexo de Golgi vem logo após aqui o... Então tá aqui, ó. Tô falando na ordem, pessoal. Então, carioteca, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi mais para fora. Tá vendo? Ó, retículos, complexo de Golgi, tá? Para mim, o complexo de Golgi, sempre o desenhozinho dele vai ter essas bolinhas saindo dele aqui, ó. São as vesículas, tá? Essa é uma manha. O retículo, ele sempre está colado com a carioteca, outra manha para você identificar ele, tá? Esse retículo aqui, ele é cheio de bolinha, ele é rugoso, né? Tá? Além disso, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem aqui as nossas mitocôndrias, tá? E essa é fácil, vai, pessoal. Qual que é a principal função da mitocôndria? Fala para mim aí, vai. Essa é fácil. Produção de ATP, ou seja, produzir energia para a célula, tá? E vocês lembram também que a mitocôndria, ela vem de uma origem que a gente fala que é a endossimbiose, né? Então, olha só, as mitocôndrias, a origem delas, né? A gente fala que é uma teoria endossimbiótica, ou seja, é como se a nossa célula eucariôtica, tá? Ela tivesse fagocitado uma célula procariôtica. Ó. Então, olha só que legal. A gente tinha uma célula aqui maior, tá? Que ela já tinha uma membrana, tinha um núcleo, tá? E aí ela veio e fagocitou como se fosse uma bactéria, ou seja, um ser procarionte. Essa relação deu tão certo que essa mitocôndria ela ficou lá dentro produzindo energia para a célula e a célula produzindo proteção, tá? Futuramente, a gente tem também a implementação ali de uma outra bactéria produtora de fotossíntese, que a gente teria, então, a origem do cloroplasto. Lembrar, pessoal, que planta tem mitocôndria também, só que além da mitocôndria, ela também tem o cloroplasto. Tá? Não esquecer disso, não. Beleza? Então, a teoria da simbiótica é basicamente isso, tá? É como se a gente tivesse uma ancestral procarionte que tivesse sido fagocitado ali, tá? Pela célula. Beleza? Outro ponto também legal da mitocôndria é o seguinte, pessoal. A mitocôndria ela só carrega material genético da sua mãe. Tá? Então, DNA... Por que a gente acha que ela é um procarionte? Porque ela vai ter ribossomo próprio, membrana própria e material genético próprio, circular ainda. Tá?
Então, assim, olha que interessante, né? Tudo que um procarionte tem, né? Ribossomo, membrana e matéria genética circular, só isso que eles têm, né? Então, a mitocôndria tem essas mesmas estruturas, olha que legal, tá? E aí, assim, por que que ela só vem da mãe? Porque o homem, na hora que o espermatozoide ele entra no ovócito secundário, ele perde a cauda. E aí ele vai acabar perdendo esse flagelo e vai perder também junto às mitocôndrias. Por quê? Quando o espermatozoide ele se forma, né? Ele vai projetar o complexo de Golgi para frente. Por quê? Porque o complexo de Golgi é produtor de vesículas. E essas vesículas, né, os lisossomos, por exemplo, eles são ricos em enzimas, tá? Tanto que a gente sabe, né, pessoal, os lisossomos, que são essas vesículas que a gente tem no nosso organismo, né? Elas vão fazer a digestão intracelular. Então, qual que é a função do lisossomo? Digestão intracelular, porque ele tem enzimas dentro dele, tá? Mas aí quem armazena essas enzimas para produzir essas vesículas é justamente o complexo de Golgi. E aí essas enzimas foram produzidas aonde? Retículo plasmático rugoso, entendeu? Porque a enzima é uma proteína. Então, por isso que segue essa linha de montagem, como se fosse, né? Enfim. Outro ponto também que é legal você saber é o seguinte. Então, assim, o acrossomo é uma estrutura que é aquela cabeça do espermatozoide, né, como se fosse. Ela é formada por complexo de Golgi e a mitocôndria ela se projeta atrás, né? E já que o flagelo é formado por centríolo, a mitocôndria vai dar ali energia para o flagelo se movimentar. E aí, quando o espermatozoide entra no ovócito secundário, ele perde a cauda, ele vai formar o pronúcleo masculino, e esse pronúcleo masculino vai de encontro ao pronúcleo feminino, conseguindo produzir aquele, fazendo a fecundação, tá? E o que mais a gente tem? A gente vai ter, então, os peroxissomos também, que são como se fossem lisossomos, só que eles vão fazer digestão de água oxigenada, que é o H2O2, né, de peróxido de hidrogênio, tá? A gente também vai ter quem? Os ribossomos soltos. Como vocês sabem, pessoal, ribossomos são essas bolinhas pretas aqui, ó. Essas bolinhas, elas são capazes de fazer o quê? Síntese proteica, tá? Então, elas vão fazer toda a síntese proteica aqui da intracelular. Quem faz síntese proteica para fora da célula é o retículo plasmático rugoso, tá? Além disso, pessoal, lembrar que é interessante. Todos o centríolo, né, também é importante, né? O centríolo aqui, ó. O centríolo são esses tubinhos que eles vão formar fibra do fuso, então eles estão muito presentes na divisão celular, tá? Aquelas fibras do fuso que formam a divisão celular, quem faz são centríolos. Flagelo, cílio também, dependendo da célula especializada, esse centríolo vai fazer esse papel de formar isso, tá? Outro ponto também, não menos importante, mas que o pessoal às vezes esquece, são as fibras que a gente tem em toda a célula, tá? Então lembra que a nossa célula é cheia de microfibras, microtúbulos, que vão fazer todo o formato da célula aqui, então vai meio que cercá-lo de fora a fora. Além disso, vai ter os filamentos de actina ali também presentes na célula, que vão ajudar justamente para a célula conseguir se deslocar. Então são estruturas que é bom a gente não esquecer. Nas células que são vegetais, a gente ainda vai ter o cloroplasto, que é como se fosse uma mitocôndria, mas ela, ao invés de fazer ATP, ela vai fazer o quê? Fotossíntese, ou seja, ela consegue produzir glicose, consegue produzir oxigênio, tá? E os vacúolos, o que seria um vacúolo? Um vacúolo é uma grande membrana que ela serve para armazenar água, tá? Então ela vai armazenar, às vezes, alguma substância, alguma vitamina, algum sal, algum eletrólito, né? Ou às vezes também pode armazenar só água mesmo, tá? Por exemplo, o cacto, né? Que são as suculentas, né? É rico em água ali no caule porque as suas células elas têm vacúolos com muita água ali, bem legal isso. Tá bom? E aí acho que dá para a gente conseguir responder ele tranquilamente. Quer ver que vocês são espertos? Ó, a célula aqui, primeiramente vamos identificar uma por uma, que as estruturas vocês dão conta já. Vamos lá, gente. Estrutura 1 é o quê? Essa bolinha aqui. Não desaponta. O que é isso aqui, pessoal? Essa bolinha. Núcleo é tudo. É o nucleolo. Isso. Lembrando que núcleo é nucleolo, material genético e caractere. 2 é o quê, pessoal? Carioteca. Tá? E 3, pessoal, é o quê? 3. Eles marcaram um 3 aqui, é o quê? Retículo endoplasmático rugoso. Sim. 4 aqui, ó. Vocês acham que é o quê?
Só uma vesículazinha, né? Simples vesículazinha. Pode ser um lisossomo. Tá? No 5 aqui, ó, não sei se ele está querendo apontar para o REC, o retículo rugoso aqui para o ribossomo, pode ser, né? Acho que aqui ele está apontando para a bolinha. E aqui ele está apontando para o retículo, né? Pode ser. Então, se for para a bolinha, vamos considerar que é o ribossomo, né? Vamos lá. E esse 6 aqui, pessoal, é o quê? E esse 8, e aí? O Golgi é isso aqui, ó. Esse aqui é o liso, ó. Tá? Esse aqui é o complexo de Golgi. E essa chinela havaiana aqui é o quê? Essa chinelazinha aqui, ó. Mitocôndria. Esse 13 aqui é o quê? Não é fácil, vai. Centríolo. Aqui são as outras vesículas, né, pessoal? Aqui, ó, o filamento, ó. Os filamentos. Os túbulos. Né? Aqui a gente vai ter os lisossomos e os peroxissomos. E é isso, tá? Aqui 11 é como se fosse citoplasma, né? Beleza, galera? Então tá facinho, né? Vamos lá, letra A. A estrutura 8 representa o retículo plasmático liso, ou agranular, responsável pela síntese de carboidratos. Não, galera, primeiramente ele está mais com cara de complexo de Golgi, segundo que se fosse retículo plasmático agranular ou liso, ele faz síntese de carboidrato ou faz síntese de lipídio? Síntese de lipídio, né, pessoal? Então, aqui, ó, síntese de carboidrato está errado, é lipídio. Tá? Na B, as mitocôndrias, apontadas pelo número 9, produzem ATP através da fermentação. Tá? Pessoal, vamos lá. Mitocôndria produz energia, ok. É ATP? É. Mas mitocôndria faz fermentação, galerinha? Não. Por quê? Fermentação é um método de respiração anaeróbico, tá? Ou seja, não utiliza oxigênio. E a mitocôndria é uma respiração aeróbica, tá bom? Lembra disso? Então, lembra que a fermentação a gente tem dois tipos. Fermentação alcoólica e fermentação lática, tá certo? Fermentação alcoólica, aquela que produz álcool. Lembrar que é um ambiente sem oxigênio, ou seja, acontece a glicólise, só que a gente não vai estar na mitocôndria, não vai fazer ciclo de Krebs, igual acontece normalmente na mitocôndria, né? A glicólise acontece no citoplasma. Quando a gente entra dentro da mitocôndria, acontece o quê? Ciclo de Krebs e cadeia fosforilativa, ou transportadora de elétrons, né? Ou respiratória, enfim. E aí, no caso da fermentação, quando a gente não tem oxigênio, tá? No caso de algumas bactérias, elas conseguem fermentar álcool, tá? No caso de nós mesmos, mamíferos, a gente vai fazer o quê? A gente faz ácido lático. Então, por exemplo, você está ali fazendo exercício, dá uma hipóxia, ou seja, para de chegar oxigênio e glicose no seu músculo, só que você quer continuar o movimento. O seu músculo, como ele é rico em bactérias, lembrando que a gente tem mais bactérias no nosso organismo do que célula, tá? Essas bactérias, elas vão e vão fermentar ali. E aí, no caso, daqui a 2, 3 dias que você vai sentir essa dor da fermentação, tá? Na verdade, aquela dor que dá ali na hora é a dor da hipóxia, tá bom? E aí, assim, a fermentação, na verdade, ela serve para produzir ATP também. Ela produz ATP, não se esqueçam disso, tá? Essa bactéria não faz a tua fermentação, não é porque ela quer fazer o álcool para te deixar bêbado, não. Ela quer, ou para você lavar a mão, enfim. A bactéria, ela quer produzir energia para ela. Então, a forma com que ela respira para produzir ATP é assim, entendeu? É interessante isso. E aí, o nosso músculo, ele tem esse mecanismo primitivo, no qual a gente consegue fazer um ciclo de Lean, né, uma beta-oxidação, para conseguir liberar mais um pouco de ATP, para o seu músculo não fadigar de uma vez. Então, na verdade, o ácido lático é nosso amigo,
tá? Ele produz energia para quando a gente precisa ali, para o nosso músculo não falhar de uma vez. Beleza? Na B, as mitocôndrias apontadas pelo número 9, produzem ATP através de fermentação, então a fermentação aqui está errada, né, pessoal? Realmente 9 é mitocôndria. C, o sistema golgiense, ou complexo de Golgi, marcado por 6, realiza a respiração celular. Pessoal, vamos lá. O complexo de Golgi, por si só, tá? Ele vai fazer o quê? Armazenar e transportar. Quem faz respiração celular, pessoal? Me respondam. É fácil. Acabou de falar disso. Mitocôndria, muito bom. Tá? D. Os centríolos indicados pelo número 13 participam ativamente do processo de divisão celular? Claro. Tá? O centríolo é o 13, perfeito. Tá? Então, eles participam da divisão celular, sim, eles vão formar toda aquela fibra do fuso, né? Na 5, a seta 5, né, indicada a carioteca, estrutura que delimita o núcleo, tá? 5 aqui é o retículo plasmático, né? Então, assim, no caso a carioteca seria a estrutura aqui 2, né? Que delimita esse núcleo, a estaria certa, né? Mas não é o 5 aqui. Beleza? Então, a alternativa aqui D. E aí, galera, essa questão era difícil? Vai, fala pra mim. Ana, Ju. Mole, né? Nath. Vamos para a próxima? Questão 34. O daltonismo ou discromatopsia é um caso de herança ligado ao sexo e se caracteriza pela incapacidade de diferir as cores. De certa forma, não prejudica gravamente seus portadores. Em mulheres, manifesta-se com um par de genes e o homem com genes apenas uma vez que esses genes localizam-se no cromossomo X e não correspondente no cromossomo Y. Então, pessoal, anota aí. É muito comum cair daltonismo nos vestibulares, principalmente vestibular para medicina, tá? E as federais também, né? Então, porque assim, até porque a maioria dos vestibulares federais já são pensados na medicina, porque geralmente a nota forte é deles, né? Então, pensa o seguinte, beleza? Daltonismo, até o texto já ajudou, é uma doença que, na mulher, vamos lá, mulher. Quando eu falo mulher, pessoal, é o sexo biológico, tá? Mulher, elas são XX, o homem, XY, certo? Normal sim, né? E aí, assim, ó, a mulher, em relação ao daltonismo, ela pode ser, então, XX, então vai ser normal, óbvio, tá? Se ela tiver só um desses X comprometidos, porque o daltonismo só comete o X. Se ela tiver um desses descomprometidos, ela é o quê? Ela é portadora. Portadora. Tá? Se a mulher ela tiver os dois acometidos, ela é doente. D. Doente. Já o homem, basta ele ter um desses X acometidos, que ele já é doente. Por isso que a gente fala que o daltonismo, ele acomete mais homem, entendeu? Então, assim, no caso aqui da questão, o que a gente vai ter? Ó? Maria tem visão normal, ou seja, se a visão dela é normal, ou ela é normal mesmo, né? Ou ela é normal mesmo, não tem nada cometido, né? Ou ela é portadora, certo? O homem aqui normal é só escrever. Vocês esquecem isso, se quiser anotar. Beleza? Então, assim, ó, Maria tem visão normal, porém seu pai é daltônico. Então, se o pai da Maria é daltônico, quer dizer que ele deu para Maria o X dele, porque a Maria é mulher, né? Ele deu o X dele contaminado. E como ela é normal, quer dizer que a mãe dela deu um X normal para ela, então quer dizer que a Maria é o quê, pessoal? A Maria é o portadora. Beleza? Vamos fazer o cálculo dela aqui em algum lugar. Então, a Maria ela é portadora, tá? Ela e seu companheiro Pedro
que é daltônico. Então, vou marcar eles aqui. Ó. Então, Maria, ela é portadora. Maria. E o Pedro, ele é daltônico, ou seja, doente. Pedro. Ok. E aí, vamos lá. Decida ter uma criança que não seja afetada pelo daltonismo, né? Diante do exposto, a ser a afirmativa correta. Então, vamos lá, pessoal. Se a Maria, que é X, ela é portadora, então D aqui. E o Pedro é X, Y, que o X dele também é afetado, né? Então, assim, eles vão ter quais tipos de probabilidade de ter filhos, né? Ele vai ter um filho que é X, ó, X com XD, então vai ser XXD. Ou ele pode ser XY, tá? Ou ele vai ser XD, XD, ou vai ser XD, Y, tá? Ou seja, se nascer homem, ele pode ser normal ou daltônico. Se nascer mulher, ela pode ser portadora ou daltônica, né? Então, na letra A, o casal não pode ter crianças com visão normal. Não, pode sim. Inclusive, tanto homem quanto mulher. Tá? Na B, os filhos serão normais, pois a mãe é normal. Não necessariamente, né? Pode ter filho daltônico sim. Na C, 50% das filhas, então mulher, serão normais, portadores do gene para o daltonismo. Então, olha só, das mulheres, 50%, né? Uma é afetada, a outra não. Então, seria 50%? Seria, tá certinho. Tá? Na D, o casal não terá filhos daltônicos. Pode ser que tenha sim. Maria é homozigota? Não, Maria é heterozigota. Beleza? Gente, até aqui alguma dúvida? Beleza, Ana, Ju, tranquilo, né? Vamos para a questão 35. Sob o esquema a seguir e seus conhecimentos a respeito da circulação dos vertebrados, é correto afirmar. Então tá aqui, pessoal. A gente tem aqui ó, o coração do peixe, o coração do anfíbio, o coração do réptil, da ave do mamífero. Tá? Antes da gente estar falando aqui deles de fato, né? O que a gente tem que prestar atenção quando a gente pensa em circulação? A gente tem que pensar nas cavidades, então seria bicavitário, tricavitário, tetracavitário. A gente também tem que saber se essa circulação é simples ou dupla, se ela é completa ou incompleta, tá? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Aqui, ó, quando a gente pensa nos mamíferos, tá? Os mamíferos não, nos vertebrados, a gente tem que lembrar que os peixes, tá? Eles vão ter um sistema aqui que é bicavitário, perfeito? E como vocês conseguem ver, ó, o ciclo deles, não sei se vocês estão vendo aqui. Um ciclo que ele é completo, ele não vai ter mistura de sangue. Então, por exemplo, o nosso ciclo, a gente não vai misturar sangue oxigenado com sangue venoso, tá? Já a incompleta, a gente tem a mistura de sangue, beleza? De antemão, para vocês não esquecerem, tá? Quem tem circulação incompleta é anfíbio e réptil, beleza? Peixe, crocodiliano, tá? Quando a gente pensa em réptil, todos menos crocodilianos. Por quê? Os crocodilianos, eles são tetacavitários. Além de serem tetacavitários, eles vão ter o ventrículo deles vai fechar.
Vou mostrar para vocês ali a diferença, mas nos outros répteis o ventrículo não fecha, só os crocodilianos. Por isso que os jacarés, crocodilos, peraliguetos, eles são tão grandes em relação à lagartixa, em relação à tartaruga, né? Porque eles só por ter esse coração fechado, ou seja, só por ter essa circulação completa, né, a gente vai ter ali as cavidades fechando certinho, o animal consegue se desenvolver melhor. Ele fica maior, tá bom? E já para os anfíbios, a gente tem essa circulação de forma incompleta, tem um estudo sim. Agora faz mais sentido quando eu mostro esse desenho para vocês, olha só. Tá melhor. Ó, o do peixe, ó, olha que interessante, ele vai ter aqui, ó, só 2 cavidades, então o sangue ele passa todo venoso aqui, vai para os capilares, tal, volta e fica circulando, tá? No anfíbio e no réptil, o que acontece? O anfíbio ele tem 3 cavidades, tá? E aí acaba que quando chega cada lado aqui, ó, ele se mistura no ventrículo. Então, chega no ato direito aqui de um jeito, no ato esquerdo de outro, só que ele se mistura no ventrículo, então não adianta. No réptil, a mesma coisa. A gente tem as 3 cavidades também, são bem definidas, então se mistura. Agora, no mamífero e na ave, e nos crocodilianos, a gente tem as 4 cavidades, então eles não vão se misturar. Beleza? Outro ponto também, essa circulação, ela pode ser, não está mudando aqui, não, dupla ou simples, né? No caso aqui, o que seria uma circulação dupla? Tá? Ela vai ter tanto um ciclo cardíaco quanto um ciclo pulmonar. Tá? No caso, a única que não tem uma coisa parecida com isso seria os peixes, né? Mas o anfíbio vai ter, o réptil vai ter, a ave vai ter, que é basicamente o quê? O sangue ele tem que passar 2 vezes pelo coração para completar um ciclo. Né? Aqui no caso do peixe, ele já completa um ciclo passando uma vez só. Já nas aves, nos mamíferos, nos répteis e nos anfíbios, a gente vai ter que passar 2 vezes no coração para conseguir fazer isso. Então a gente fala que é um ciclo duplo. Tá bom? Aproveitando esse gancho aqui, a gente está falando disso, né? Em relação à excreção de cada um deles, pessoal, tá? Peixe, existe peixe cartilaginoso e peixe ósseo, tá? Peixe cartilaginoso faz que tipo de excreção? Quem é que lembra? Cadê o chat? Vai, quem tá comigo há mais tempo que sabe. Qual tipo de excreção do peixe cartilaginoso? Dica, é a mesma que a nossa. Vai, vocês sabem, vai. Acredito em vocês, força. Ureia, boa. E qual que é a excreção do peixe ósseo? Peixe ósseo, qual que é a excreção dele? É a mais tóxica de todas, do peixe ósseo. Aminotélicos, né? Ou seja, amônia. Isso, boa. Boa, Nath. E aí, vamos lá, evoluindo. Anfíbio. Anfíbio tem qual excreção? É a mesma, dica. Mesma que o peixe ósseo. Então, qual que é? Eles também são amniotéricos. Então, vamos citar amônio. Boa. Depois de anfíbio, a gente tem os répteis. O réptil é igual à ave. Eles põem ovos, tá? O anfíbio e o peixe ósseo, o que acontece? Eles têm a excreção por meio de amônia, porque eles já estão na água mesmo, eles vão jogar ali, e é isso. O peixe cartilaginoso, o condrite, ele tem uma fecundação interna. Não sei se vocês já viram, depois coloca no YouTube a raia parina, o tubarão parina. O ovo ele fica dentro e inclode lá dentro, parece como se fosse a gente mesmo. Então, para não contaminar o filhote, ele acaba fazendo essa redução da toxicidade fazendo ureia. Agora, o peixe ósseo não, ele libera as ovas lá mesmo, então pode ser a espécie que for, que está na água mesmo. O mesmo para o réptil, para o anfíbio, porque o anfíbio também bota as ovas na água. Já o réptil e a ave, como os ovos ficam do lado de fora porque o ovo vai ter casca, para evitar desidratação, enfim, acaba que esse ovo ele tem que ser o quê? Pouco tóxico. Então a gente vai ter um universo no qual anfíbio, ou réptil e ave vai ter que tipo de excreção? Falei isso tudo, né? Ácido úrico. Boa, Nath. E por fim, o mamífero eu já falei, né? Mamífero a gente sabe que é ureia. Beleza? Então, pessoal, para responder essa 35, tá uma mão na roda, né? Então, tá aqui o esquema de cada um, tá? Ainda facilitou em relação a isso. Aí ele coloca aqui, ó. Ó, tá vendo do réptil? Ó, ele quase fecha, mas não fecha. Ele tem as 4 cavidades, mas elas se contaminam, né? Agora, quando a gente tem um crocodiliano, esse septo aqui se fecha. E aí o sangue ele para de se misturar, tá? Então, olha só,
O peixe tem coração bicavitário? Sim. Com a circulação dupla e completa. Não, a circulação é incompleta. Tá? A circulação vai ser incompleta. Beleza? B. Nos anfíbios, o sangue arterial não se mistura com o venoso. Na verdade, se mistura sim, né? Anfíbio e réptil vai misturar, exceto os crocodilianos aqui, né? Não se mistura? Se mistura. C. Os répteis têm circulação dupla e incompleta. Então, réptil, circulação dupla, ok. Incompleta porque se mistura. Pode ser, né? Pode ser. Na D, o coração da ave é tricavitário. Na verdade, é tétra, né? E a circulação é completa, aí estaria certo, mas é tricavitário, é tetra. Ave e mamífero crocodiliano, né? Na E, os mamíferos, a crosta aórtica é voltada para que lado? O direito ou o esquerdo? É o esquerdo, viu, pessoal? Não é o direito, não. Tá em mamíferos é do lado esquerdo. Beleza? Então aqui, pessoal, a resposta mesmo ficou essa aqui, né? O réptil tem circulação dupla, sim, e incompleta, sim, vai se misturar. Tá? Ele falou réptil de forma geral, e aqui também o desenho de réptil dele tem essa comunicação. Tá? Beleza, então, galerinha. Alguma outra dúvida aí em relação a essa parte aqui?